Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje nós vamos conversar um pouco sobre João Cabral de Melo Neto e o seu poema Tecendo as Manhãs. É preciso que, antes da gente avançar, que a gente entenda primeiro quem foi o João Cabral de Melo Neto, né? E aqui a gente vai se ater pouco à biografia dele, vamos falar um pouco mais do estilo de escrita e do contexto de Tecendo as Manhãs, até para fazer paralelo com outras obras e escritores mencionados na matriz do PAIS 3. E aí o que vale entendermos agora? João Cabral de Melo Neto, ele é um poeta pernambucano que foi super consagrado, recebeu inúmeros prêmios, é considerado, e aí acho que vale a pena você tomar nota, o poeta engenheiro. Por quê? Pela articulação com as palavras, pela construção do estilo textual. É válido dizer também que foi diplomata, tinha uma carreira social e política bem considerada. Então, era um homem que gozava de alguns privilégios e que teve a sua produção literária validada ainda em vida. Pertence à geração de 45, né? E aí a gente olhando para esse estilo de escrita propício para essa época, saberemos que é um escritor com uma marca social presente, porque é próprio da terceira geração esse tipo de elemento, de característica. É preciso dizer também que a poesia de João Cabral de Melo Neto, ela tinha dois pontos, né? Duas vertentes: a poesia participante e a poesia metalinguística. O que era a poesia participante? Dentro da poesia de João Cabral de Melo Neto, que é considerado o engenheiro das palavras, ele vai dizer que é, de certa forma, necessário que aquele que fala, ou seja, o poeta, tenha vivido algo para poder daquilo falar. Então, por isso, poesia participante. Mas também há na escrita dele uma característica de poesia metalinguística que configura o seu estilo. E o que é que nós temos na poesia metalinguística? O poeta falando do próprio fazer poético, né? Como nós vemos em inúmeros outros poetas, como o Drummond, o Fernando Pessoa e tantos outros. Quando a gente lê a poesia de João Cabral de Melo Neto, dá para perceber elementos autobiográficos. Por exemplo, na obra Morte e Vida Severina, a gente vai perceber naquele estilo de escrita naquela obra e no seu enredo também, que João Cabral de Melo Neto falava de coisas que ele experimentou. Então, ao mesmo passo que ele tem elementos metalinguísticos, onde ele reflete o fazer poético, ele também evidencia coisas que ele experimentou, né? E isso é uma marca muito constante, vale a pena até você registrar aí como características da escrita, né? A poesia participante, a poesia metalinguística e esses elementos autobiográficos. É, o tipo de linguagem, o tipo de abordagem, até lírica, que o João Cabral de Melo Neto faz, revela também uma aproximação com a fala. Em que aspecto? Quando você vai ler uma obra, e sobretudo tecendo amanhã, quando você vai fazer essa leitura, dá para fazer essa leitura pensando que ali você está falando. Então, não tem aquele tom lírico formal, mas na verdade um tom de diálogo. Né? Um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará de outros galos. Em algum momento da leitura, você vai perceber até que alguns elementos coesivos desaparecem. Por exemplo, aqui ele fala de galo, daqui a pouco ele fala ele, e aí esses elementos de não ficar retomando o sujeito formal é próprio da nossa fala, né? A gente às vezes vai falando e o contexto é que explica claramente a ideia, né? Então, na poesia de João Cabral de Melo Neto, sobretudo em Tecendo as Manhãs, há um materialismo concreto, que é exatamente isso, né? A fala construindo o sentido, diferentemente da subjetividade romântica, onde todos eram livres para pensar o que quisessem. Muito embora é preciso dizer que João Cabral de Melo Neto ele utiliza de palavras que têm muito carregadas de sentido, mas que estão muito mais
próximas de um recurso artístico próprio da terceira geração, da geração de 45, aquele fazer poético que se preocupa com a polissemia, né? Uma palavra não foi escolhida aleatoriamente, mas ela carrega dentro dela um cabedal de sentidos que constroem uma ideia. Então, é um uso de palavra polissêmico, mas que de certa forma se distancia daquele sentimentalismo do romantismo, né? Então, é preciso diferenciar, embora haja muitos sentidos, não necessariamente há uma abordagem muito sentimental. Ele também utiliza de um tom e de uma construção de neologismos, né? Entretendendo é um desses neologismos. E o que é neologismo? Uma palavra que não existe, mas que é empregada e que é utilizada pelo poeta para trazer um sentido que ele desejaria expressar. Em João Cabral de Melo Neto, e Tecendo Amanhã, a gente tem essa característica bem evidenciada. Fora as figuras de linguagem, a metáfora, a literação, o zeugma, a personificação. Vale a pena você retomar, revisar essas figuras de linguagem, porque aparecem muito ali. Vale a pena que você tome nota e depois dê uma revisada sobre cada uma delas, né? Eu trago aqui, em Tecendo Amanhã, a personificação do galo, né? Quem é o galo que canta e que daqui a pouco grita, né? Um galo gritando. Qual é esse sentido do grito? Quem é esse galo? O que seria amanhã? E aí, se você está atento às obras do Paz, você lembra que a gente estudou lá um poema do Drummond, né? Que tinha essa metáfora também, né? A noite dissolve os homens, o que era a noite, o que era amanhã, e aqui João Cabral de Melo Neto também traz essa questão da manhã, há uma conversa literária entre esses dois poemas, e aí o que seria amanhã então aqui, né? Por escolher tão bem as palavras, embora não tenha uma métrica muito calculada ali, o verso seja branco e livre, a gente percebe um uso da palavra muito artístico, porque era o poeta engenheiro, né? Então, se nós considerarmos isso, ele vai ser, sim, vai fazer todo sentido chamá-lo de poeta neoparnasiano, né? Que era uma nomenclatura para designar essa característica que João Cabral de Melo Neto tinha de cuidar do vocábulo, de cuidar dos termos, trazendo para ele inúmeros sentidos que só uma poesia diligente, bem cuidada, poderia revelar. Ele não utiliza, gente, palavras só para enfeitar, só para ornamentar. Ao contrário, cada palavra utilizada carregava um sentido e um sentido abrangente, que eu posso pensar de uma forma, você de outro, outra pessoa de outra forma, que carrega um cabedal de sentidos, mas que não necessariamente de sentimentos. O sentimento não é o do poeta, mas o sentimento é aquele que desperta em mim. Então não é necessariamente uma marca subjetiva, é emocional. É, percebe-se muito fortemente na poesia também de João Cabral de Melo Neto a questão da metalinguagem, né? O fazer poético é, evidenciado pelas letras do texto, né? E uma coisa que também fica muito marcada o fato de que João Cabral de Melo Neto ele utiliza termos que não são habituais, poéticos, para falar, por exemplo, um galo. Não é exatamente um galo gritando, um tijolo aqui, uma pedra acolá. Não são termos exatamente poéticos, mas que João Cabral de Melo Neto utiliza para trazer um sentido, assim como Raimundo Corrêa vai falar das pombas e era parnasiano, percebe a relação? Assim também como Augusto dos Anjos, que vai falar sobre cuspe, sobre escarro, enfim, tantos outros termos que não são poéticos, mas que despertam em alguns interesse, em outros repulsa. Essa é a poesia do João Cabral de Melo Neto. É preciso também que a gente não deixe de falar de traços da cultura popular. Por exemplo, quando eu falo um galo sozinho não tece amanhã, a cultura popular tem um dito popular que evidencia isso. Uma andorinha só não faz verão. Então percebe que essa cultura popular, que é própria também do modernismo, que é valorizada ali, é evidente na poesia de
de Cabralina, né, de João Cabral de Melo Neto. E sendo ele um poeta da geração de 45, não podemos dissociar a escrita do João Cabral de certa temática social. Então, é bom olhar essa poética que ele produz e que ele evidencia, associando isso à questão do engajamento político que é próprio do modernismo, né? Através de metáforas que são simples, mas não simplórias, ele faz uma reflexão do fazer poético atrelado a um contexto social que Tecendo Amanhã evidencia. Espero ter ajudado. A gente volta a se conversar nas nossas aulas. Até mais, pessoal!